nós temos um destino, nós temos um lugar muito bem preparado para todas nós, independente da nossa realidade, independente da nossa história. Nós não somos daqui, nós somos mulheres do reino, e esse reino não é um reino qualquer. Esse reino não se pode fazer tudo o que quer. Esse reino é um reino eterno, é um reino justo, é um reino onde apenas um governa. É um reino onde apenas um é digno de ser adorado. Um reino apenas onde um é digno, sabe, de ser levantado o seu nome. E é desse reino que eu faço parte. É desse reino que você faz parte. Nós fazemos parte do reino dos céus. E então, se somos de um reino, precisamos nos comportar de acordo com o reino a qual nós pertencemos. Abra comigo em Romanos 14. Meu microfone tá bom, gente? Tá? Romanos 14, no versículo 17. Romanos 14, 17. E olha o que o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Romanos. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O reino de Deus não é comida nem bebida. Comer e beber são necessidades básicas que nós temos. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo ali naquele momento, ele estava tratando sobre relacionamentos. O apóstolo Paulo estava falando sobre troca, sobre cada um poder ser bênção na vida do seu irmão, não enfraquecer, mas fortalecê-lo. E ele começa a falar sobre o reino de Deus. E ele diz: o reino de Deus não são as necessidades que nós temos. Porque comida e bebida são necessidades que nós temos aqui, nesse reino terreno aqui. São necessidades que nós temos na terra. Assim como outras necessidades que nós temos. E a primeira coisa que ele quer deixar claro: o reino de Deus não é voltado para a necessidade que vocês têm. O reino do Senhor, o reino de Deus não é voltado para as necessidades da Dinha. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas sabe, quanto mais nós nos envolvemos com as necessidades de um reino terreno, mais distantes nós ficamos de uma identidade do reino celestial que nós temos. Quanto mais nós nos envolvemos com as nossas necessidades pessoais apenas, mais longe da identidade do reino dos céus nós ficamos. Você não precisa abrir, mas Mateus 6,31, uma passagem que muitas de nós conhecemos, quando Jesus fala para os seus discípulos sobre as necessidades que eles tinham de comer, de beber, de se vestir. E ele diz assim para eles: portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Necessidades, né? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Quem eram os pagãos naquele tempo? Eram povos, culturas que não tinham o Deus de Israel como seu Deus.
Então ele está dizendo, esse povo aí não conhece o reino de Deus. E é esse povo aí que está preocupado com as suas necessidades, porque o reino deles é terreno. Eles se movem, eles sabem, se movimentam de acordo com as suas necessidades pessoais. E eu estou falando para homens, para mulheres, que não são levadas apenas ou levados apenas somente para aquilo que a sua carne deseja. E aí é quando ele diz para eles, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Nós não somos daqui, mas vivemos aqui, certo? Nós não somos dessa terra. O nosso reino eterno não é aqui, mas o Senhor nos colocou aqui. E Ele é tão cuidadoso que Jesus diz, olha, Deus, o Pai de vocês, sabe que vocês precisam delas. Não se preocupe, porque Ele sabe, afinal de contas, Ele mesmo nos colocou aqui por um tempo. Nós estamos nessa terra de passagem. Literalmente, gente. Tudo que a gente tem vai ficar aqui. A única coisa que a gente vai levar depois da morte é o nome de Jesus. E é fato. A presença não pode ser arrancada de nós, porque a eternidade é estar na presença dEle. E aí Jesus continua dizendo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Obrigada, Gabi. Ele é tão cuidadoso que mesmo não sendo daqui, mas estando aqui, Ele vai suprir as minhas necessidades, mas Ele não deseja que o meu olhar esteja apenas nas minhas necessidades. E mulheres do reino, elas não são movidas apenas pelas suas necessidades. Mulheres do reino não são movidas apenas pelo seu próprio coração, pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio anseio, pelos seus próprios sonhos. Mulheres do reino são movidas pelo reino de Deus. Elas são conduzidas por um rei. E rei governa. O rei é a autoridade máxima. E essas mulheres do reino se submetem ao governo, ao senhorio desse rei. E o nosso rei Jesus está dizendo, busque em primeiro lugar o meu reino. Busque em primeiro lugar o meu reino. Para de andar, sabe, de um lado para o outro, tentando fazer dinheiro. Para de andar para um lado e para o outro, gastando seu tempo só, sabe, em coisas fúteis. Para de andar de um lado para o outro, sabe, investindo em coisas que não vão te levar a nada. Para de ficar andando para lá e para cá, dando desculpa para não servir o Senhor, para não servir o reino, para não servir o seu irmão. Para de ficar dando desculpa. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Porque mulheres do reino são movidas por um reino eterno e não um reino dessa terra. Quanto mais buscamos as nossas próprias necessidades e esquecemos do reino dos céus, mais, sabe, características, mais a nossa identidade celestial a gente vai perdendo. E por que a gente vai perdendo? Porque Ele falou, o reino não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito. Gente, e para se autoavaliar, não é para você falar, mas se avalia. Se avalia. Assim como eu fiz isso também. Às vezes nós estamos mais brigonas do que qualquer outra coisa. Temos atos de injustiça, sim. Que a gente pensa, não, eu não faço injustiça. Cada vez mais andamos sem direção, confusas, tristes,
deprimidas, ansiosas. E que eu saiba, mulheres do reino não têm essa característica. O que a palavra está me dizendo é que pessoas do reino têm 3 características: justiça, paz e alegria. E aí a gente vive uma vida tão conturbada. A gente vive uma vida às vezes tão triste. Seu olhar não tem alegria. Porque você é movida pelas necessidades da onde? Da terra. Eu não consigo. Eu não alcancei. Eu me frustrei. Tá vendo? Não tá acontecendo. Tá vendo? Aí seu olhar é triste. Porque você é movida por um reino chamado terra. Você é movida pelas necessidades pessoais. E aí a gente tem mulheres, sabe, que são tão confusas, brigam à toa, onde elas chegam. Gente, tem confusão. Onde elas param tem confusão. Ou porque começa a partir delas, ou porque ela não consegue ficar quieta e se mete onde não tem que se meter, ao invés de se apaziguar. Porque são movidas pelas suas necessidades. Mulheres cada vez mais ansiosas, porque não conseguem, sabe, descansar na paz que vem do alto. Mulheres do reino dos céus, elas não se comportam assim. Elas carregam justiça, paz e alegria. Aonde elas chegam, uma paz reina de forma sobrenatural. Sabe aquele ambiente confuso que o Senhor te colocou? Talvez no seu trabalho, na sua casa, no seu condomínio, não sei. A paz precisa reinar porque você carrega o reino de Deus. Sabe aquele lugar triste? Pessoas tristes ao seu redor, mas você, como uma mulher do reino que tem alegria, você transborda de alegria para outros, e não tristeza, e não desânimo. Ai, eu tô cansada, tô desanimada, também tô desanimada. Não! Às vezes a gente está cansada, às vezes a gente está desanimada. Mas se o Senhor te colocar perto de alguém que não conhece o reino de Deus, você não vai dizer que está desanimado. Você vai dizer, vamos embora, ânimo. Por quê? Porque nós temos a alegria do Espírito. Somos mulheres do reino, mas não conseguimos controlar nossa boca. Somos mulheres do reino, mas não conseguimos controlar os nossos impulsos. Somos mulheres do reino. Misericórdia, Jesus. Claro que não. Eu não estou dizendo que somos perfeitas, porque a palavra do Senhor diz que a cada dia nós estamos nos santificando. E esse lugar pleno de santificação nós só alcançaremos na volta de Jesus. Mas eu estou falando de mulheres que se arrependem, que sabem voltar atrás quando vê que falhou. Não era para eu ter levantado esse assunto, não era para eu ter gritado, não era para eu ter falado. Se arrepende e vai consertar. Mulheres que, sabe, percebem que a tristeza bate, mas luta contra a tristeza e não se entrega a ela. Mulheres que entendem que sim, estão andando ansiosas, preocupadas, mas espera aí, o que a palavra do Senhor diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Viver a palavra. Isso aqui, gente, a palavra é a lei do céu que o Senhor nos deu para viver nessa terra, nesse reino chamado terra. Porque características de mulheres que são do reino de Deus são justiça,
paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Você não tolera injustiça, não tolera iniquidade, não tolera saber sim, você é radical. Por que às vezes a gente tem, né, esse preconceito com a palavra radical? Ai, você está sendo muito radical, mas é para si. A nossa palavra é sim ou é não, ou a gente vai ou não vai. Isso é radicalidade, gente. Ou eu vou fazer ou eu não vou fazer. Você é uma mulher de paz, porque o príncipe do reino que nós somos, ele é o príncipe da paz. Então a gente anda num tempo preocupada com tantas coisas, aflita, a gente liga a TV, né? Eu fiquei pensando assim esses dias, meu Deus, está todo mundo com virose. Ou é virose aqui, ou é virose aqui, deu para entender, né? Ou o povo está entupido, ou o povo está indo literalmente para o trono, cheio de dor. Ou está entupido, ou está desentupido, né? Falei, Jesus, é fato, tem alguma coisa rodando aí, no nosso meio, no ambiente, no ar, enfim. Eu falei, Senhor, eu lembrei da pandemia, eu falei, Jesus, guarda o nosso filho, guarda a minha vida, dá um medinho, né? Porque assim, a gente vai vendo umas coisas acontecendo, então, eu falei, Senhor, mas o Senhor é minha paz, o Senhor é a paz da minha casa, porque mulheres do reino, elas são movidas por uma paz que não é daqui, mas é uma paz eterna, onde o príncipe da paz é quem, gente? É Jesus. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Não há nenhum poder maior do que o nome de Jesus. Você tem noção que nesse mundo aqui, nesse reino daqui, Jesus é tão poderoso e só no nome dEle nós podemos fazer algo. E esse é o meu príncipe, o meu rei, é o seu rei, que governa a sua mente, o seu coração, as suas emoções. Nesse reino tem alegria, e a alegria é fruto do Espírito Santo. Você pode estar abatida, você pode se entristecer, é normal, a gente é carne. Mas viver oprimida, entregue à tristeza, não. Você passa por um dia triste, mas você não permanece na tristeza. Você passa por dias de choro, mas você não permanece chorando. Porque o que o salmista diz? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Gente, por quê? Porque o nosso Deus é tão bom que as misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Nós somos mulheres alegres. Ai, pelo amor de Deus, eu fico chateada. Gente que só reclama e fica emburrada do meu lado. Eu não gosto de andar com gente assim, gente. Tu tá rindo por quê, homem? É o quê? Ah, mas aí ele tá falando que ele é emburrado às vezes. Mas aí eu passo um pouco pra você. Fala, vambora, Johnny. E às vezes vice-versa, né? Mas eu não consigo, gente. Tem gente que só anda triste pra baixo, nada nunca tá bom. E eu vou dizer uma coisa pra vocês: mulher tem mais essa tendência do que homem. Mulher tem mais essa tendência. Não que os homens não tenham essa característica, às vezes um ou outro tem, mas nós temos mais essa característica. Vive emburrada, reclamando, nunca nada tá bom. Nada tá bom. Esses dias a gente estava fazendo a última aula do curso Renovando as Alianças. E aí uma pergunta, né, ficou assim para a gente pensar, e a gente compartilhou. E aí a gente para pensar que muita coisa que a gente tem hoje, a gente orou um dia para ter. A gente orou um dia para ter. Por exemplo, Senhor, eu quero um filho.
Então Deus me deu um filho. Aí a gente vai reclamar, porque a casa está bagunçada. Aí a gente vai reclamar que tem roupa para lavar, que tem isso para fazer, que tem, né? Senhor, eu quero uma promoção. Aí você é promovido, aí você diz: meu Deus, eu não aguento mais tanto trabalho. Aí a gente quer, sei lá, uma casa maior. Aí vai para casa maior: meu Deus, essa casa só vive suja. Tem trabalho que não acaba mais. A gente reclama de tudo, parece que a gente nunca está satisfeita. Eu queria ter mais dinheiro, queria um salário maior. E a gente tem um salário maior. E a gente diz: caramba, não está fechando as contas. É uma insatisfação sem fim. Ai, Jesus, tem misericórdia de nós. É uma insatisfação sem fim, porque somos movidas às vezes pelas necessidades desse reino aqui. E aí a gente começa a reclamar por aquilo que a gente pediu, a gente começa a reclamar por aquilo que é tão bom. Mas a gente perde o valor por causa do cotidiano, por causa, né, da rotina, a gente perde o valor. Quando na verdade a gente deveria estar agradecendo. A gente deveria estar alegres. Porque nós carregamos o Espírito Santo e a alegria é fruto do Espírito de Deus. Então você pode um dia estar triste, um dia você pode estar batida, mas você não pode permanecer nesse lugar. Você não pode. E não deve. Mas eu estou sem força, então segura na mão de alguém, de uma amiga de Jesus, que tem força para te ajudar a levantar. Porque nós precisamos disso, tá? Eu preciso disso. Você precisa disso. Todas nós precisamos disso em algum momento. Tô sem força. Então segura em alguém que é amiga de Jesus. Você já orou assim: Senhor, me aproxima de pessoas que são amigos do Senhor, amigas do Senhor. Ore por isso. Ore por isso. Elas serão de Deus na sua vida. Sem você falar, elas vão te abraçar. Sem você dizer, elas vão te erguer. Não seja amiga de qualquer pessoa, não. Não abra o seu coração para qualquer pessoa, não. Não conta a sua vida para qualquer pessoa, não. Mas encontre amigas de Jesus que vão te ajudar nos dias maus. Mas voltando para as características de mulheres do reino, essas mulheres são justas. Elas têm paz, elas são alegres. E aí você vai se autoavaliando, vai tentando encontrar se você está mais parecida com a mulher do reino, ou se você está mais parecida com a mulher do reino, do céu ou da terra ou do céu. Com quem você está mais parecida? Porque mulheres do reino carregam características do reino dos céus, e nós precisamos transbordar dessas características. O apóstolo Paulo vai dizer: 18, aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Gente, mulheres do reino são diferentes. Não adianta. O que você fizer vai sobressair. Entenda, eu não estou dizendo que é porque a minha autoestima é lá em cima, não. Porque graças a Deus eu tenho a minha autoestima resolvida mesmo. Mas não é sobre isso, não. Eu estou dizendo que mulheres do reino entendem que elas são diferentes, porque elas carregam o que, gente? A presença. O apóstolo Paulo vai dizer para os coríntios que nós somos como vaso de barro.
Um vaso de barro é frágil, mas sobre ele há um tesouro muito valioso, que é o Espírito Santo, a presença de Deus em nós. Nós, como mulheres do reino, não adianta, nós somos diferentes. No seu trabalho, você vai sobressair. Onde você mora, a sua palavra vai ter peso. Aonde o Senhor te colocar vai ser um diferencial, porque nós somos mulheres do reino. Nós carregamos a presença, gente. Não é uma presença qualquer, é a presença daquele que fez os céus e a terra. É a presença de um Deus grande, que viu algo em nós pela misericórdia dele, pela graça dele, e colocou a sua presença em nós através do seu Filho Jesus. O que a gente carrega não é pouco não. O que eu carrego não é pouco não. E quando a gente entende isso, a nossa postura é diferente. A nossa forma de lidar com as situações e com as pessoas é diferente. A nossa forma de nos comportarmos é diferente, porque nós carregamos a presença. Aquele que eu acabei de dizer, que só de falar o nome dele tem poder, tem autoridade, só de falar o nome dele, é exatamente essa presença que eu carrego. Você tem noção disso? É essa presença que você carrega, a presença de Jesus, que tem poder para curar, para libertar, para transformar. O que eu carrego não é pouco não. Por isso, aonde o Senhor me colocar, vai ser diferente. E aonde o Senhor te colocar, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Você tem que fazer questão, sim, em sobressair. Quando eu digo sobressair, entenda, eu não estou falando que você tem que dizer que você é melhor. Não é isso. Não é sobre isso. Porque uma coisa muito interessante que o apóstolo Paulo diz é que aqueles que servem a Cristo, eles são agradáveis a Deus e aprovados por quem? Pelos homens. E por que eles são aprovados pelos homens? Porque eles dão bom testemunho. O seu testemunho vai te dar autoridade. Quem você é, o que você faz, como você faz, vai te dar acesso. Vai te dar acesso ao lugar a qual Ele te colocou, onde as pessoas te aprovarão. Porque você é diferente. E não é porque você é mais magro, mais gordinha ou mais alta. Não é não. É por causa da presença. É por causa da presença. Sabe quando ninguém lembra de você para nada, mas quando o negócio aperta, lembram de você? Porque você é diferente. Ela vai saber. Ela vai orar. Ela vai falar com Deus. Ela vai ter uma palavra. Sabe quando no seu ambiente de trabalho ali que você está no meio do caos e o pessoal fala, meu Deus, fulana, faz uma oração aí. Faça. Faça mesmo. Não leva na brincadeira não, faça. Porque você carrega a presença. Nas reuniões de família que você tiver junto, sabe, gente, né, misturada, quando eu digo misturada, uns que servem ao Senhor, outros que não servem, aproveita. Vamos orar? Faça uma oração. Seja ousada. O seu bom testemunho, a aprovação dos homens, vai te dar liberdade e acesso para falar acerca do reino que você pertence. Porque esse reino aqui é só passagem. Mulheres do reino, elas carregam autoridade no nome de Jesus. E essas mulheres, elas
se colocam diante da presença com temor, com verdade, porque elas entendem que o que elas carregam é de responsabilidade. Nós carregamos a presença, e não é pouco não, gente. Não é pouco não. No reino dos céus, a gente não é apenas servas. Nós não somos apenas servos e servas. Nós somos filhas e nós temos, sabe, a autoridade para trazer uma cultura do céu para essa terra. Mateus 6:9, Jesus vai nos ensinar a orar. E o que ele fala? Pai nosso que estás no céu. Pai nosso, pai dele? Não, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eu acho tão lindo quando a Bíblia conta a história de Maria Madalena. Eu amo a história do sepulcro, Maria Madalena. Gente, eu amo. Cada vez que eu medito, o Senhor me traz coisas novas. Mas eu amo quando Jesus aparece para Maria Madalena. Maria Madalena estava ali chorando, triste, porque o corpo de Jesus não estava lá. E tudo que ela queria era estar com o seu Senhor. E aí Jesus aparece para ela, ela entende que Jesus estava vivo. E Jesus fala assim para ela: Maria, vai contar aos outros. Vai contar aos outros que eu ressuscitei. E enfim, que eu estou indo para o meu Pai e Pai de vocês. Eu estou indo para o meu Pai, mas agora Pai de vocês também. Nós ganhamos a autoridade de sermos filhas de Deus através do sacrifício de Jesus. E nesse reino, a Dinha não é só serva, a Dinha é filha. E aí o negócio muda. Muda. Porque o servo, ele só está ali para servir, mas a filha, o filho, ele tem autoridade, ele também pertence àquele reino. Aquele reino também é dele. Aquele reino também está sobre ele. E é tão lindo que Jesus, ele diz o tempo inteiro, ele fala: olha, eu faço aquilo que o meu Pai faz. Então, todas as vezes que as pessoas olham para Jesus, elas estão entendendo, sabe, como que funciona o reino dos céus, porque Jesus faz isso. Ele demonstra com a sua vida como é o reino dos céus, como é o reino do seu Pai. Mas nesse reino, a gente não é só serva, a gente é filha. E por sermos filha, nós temos a autoridade. Nós temos como direito esse reino também, através de Jesus Cristo. E aí minha mãe fala assim: você é boba. Seus irmãos pedem tudo para o seu pai, você não pede. É mesmo, eu sou boba mesmo. Ela fala: você é boba porque você não pede. Não fala mais vezes? Seus irmãos pedem, quando não tem, não tem. Quando tem, ele dá. E eu fico assim: ai, não vou pedir porque eu não quero, né? Mas eu sou filha, gente. E aí um dia minha mãe me mandou algo muito interessante, de um pastor que estava falando, que tinha era sobre isso que a gente estava falando. Vários filhos. E aí tem uma que não pediu o que ela queria, eu não lembro exatamente, e falou que o outro, que ele deu para o outro. E ele falou assim: boba, você é filha igual a ele, mas ele me pediu e você não me pediu. Nós temos direitos iguais diante do reino, porque nós somos filhas. O Senhor Jesus nos deu, através da sua morte, também autoridade para sermos filhas de Deus. Então o reino dos céus é o nosso também. Nós somos embaixadoras desse reino, e é por isso que Jesus diz: olha, vocês vão orar e vão clamar: venha a nós o teu reino. Seja feita na terra, assim como no céu. Traga a existência do céu para a terra, porque vocês são filhos, vocês são filhas, eu sou o Pai. E aí é nos dado uma missão como mulheres do reino. Como filhas, nós temos uma missão: trazer a existência, o reino que nós pertencemos, para a terra.
não é se envolver com as coisas da terra, mas é transformar as coisas da terra com o reino dos céus. Não é se envolver apenas com as necessidades da terra, mas é trazer uma cultura do céu para as suas necessidades terrenas. É servir ao Senhor com entrega, com verdade, porque mulheres do reino amam a presença do seu Pai. Essa é a nossa maior missão. Enquanto o reino do Senhor ainda não se estabeleceu na sua casa inteiramente, porque tem alguém distante, você não pode desistir de trazer o reino dos céus para sua casa. Enquanto tem alguém perdido lá fora, você não pode desistir de ser alguém que vai ser como uma missionária. Sabe, eu não estou dizendo para ir para a África, para ir para o Nordeste também, mas eu estou falando de coisas simples, na rua, do lado da sua casa, no seu condomínio, com uma amiga. Ser alguém que vai ser como uma missionária e ganhar essa pessoa para o reino dos céus. Porque nós temos uma missão como mulheres do reino: trazer o céu, a existência do céu para a terra. Esse é o nosso maior desafio. Mas eu não sei, é na sua incapacidade mesmo. É na sua incapacidade. Porque quem faz não é você, é o Espírito Santo que está em você. Você só precisa deixar o Senhor te usar. Ele não está procurando, eu sempre digo isso, mulheres perfeitas e mulheres experientes, com mais idade. Não, nem mulheres novinhas. Deus está procurando mulheres, pessoas o que, gente? Disponíveis a corresponder o reino dos céus. Não é a nossa história, não é, sabe, de onde nós viemos. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre o quanto estamos disponíveis a corresponder o reino dos céus. Se coloca de pé no seu lugar. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Sim, Jesus, sim, Jesus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Venha a nós o teu reino, Jesus. Governa a nossa vida. O céu descer. Governa as nossas emoções. Deixa o céu descer através de nós. Deixa o céu descer. Venha o teu reino através de nós.